Olá, muito boa noite, 19h19, começando mais uma live da semana. Hoje com um super convidado, meu mestre em Direito Societário, professor da FGV, professor Pablo Gonçalves de Arruda, nosso amigo. Daqui a pouquinho ele já está chegando aí. Enquanto isso, vou apresentar o tema dessa noite e também apresentar aí o nosso amigo Pablo Arruda. Mestre Pablo Arruda, ele é, na verdade, doutorando ainda e mestre em Direito em Estado de Cidadania e Mundialização das Relações Jurídicas pela Universidade Veiga de Almeida, pós-graduado em Direito do Consumidor pela PUC-RJ, professor de Direito Empresarial na FGV, no IBMEC, na PUC do Rio de Janeiro, no Damásio em São Paulo, no SUEP na RJ e nas escolas da magistratura da Emerge, que é em Rio de Janeiro, Images do Espírito Santo e SMAF aqui do Paraná. Então é um grande professor aí nas escolas da magistratura. Ele é coordenador acadêmico do Instituto Brasileiro de Direito de Empresa, o IBDE. Nós já estivemos juntos também no passado no IBDN, Instituto Brasileiro de Direito dos Negócios. Ele é membro efetivo do Turnaround Management Association, TMA Brasil, e administrador judicial no TJ do Rio de Janeiro, sócio no SMGA e sócio do professor de Direito Contratual da FGV também, professor André Roberto. Dois grandes amigos nossos. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o recente julgamento do STF, né, do recurso extraordinário 796376, que falou aí sobre a imunidade do ITBI. O Pablo já está chegando, mas antes eu quero dar meu boa noite também especial aí para a doutora Karina Gudino, a Marisa, o Carlos Bonfim, estivemos juntos hoje à tarde. Obrigado, Carlos. E para minha amiga sempre, a doutora Cláudia Uliana. Deixa eu aceitar aqui o doutor Pablo. E vamos lá. Boa noite, meu amigo. Tudo bem, querido? Tudo bem, mestre dos mestres? Já estava aqui te ouvindo. Peraí que eu já vou estabilizar essa imagem só um instante. Vai lá, vai lá. Estabilizar essa imagem aqui. Arrumar esse cabelo bagunçado, como eu sou. Mestre dos mestres, quem diria? Olha, depois de 4 anos aí que a gente se conhece, nunca imaginei que a gente poderia estar fazendo uma live dessa junto. E, poxa, temos algumas histórias bacanas, Pablo. É uma honra, meu amigo. É uma honra. Mais do que tudo, esperei você entrar, meu mestre, para agradecer você. Você sabe o quanto gentil você é na construção aí da nossa carreira. Você foi um grande incentivador a nós estarmos dando aula hoje. E, poxa, as grandes oportunidades que você proporcionou aí nas indicações de clientes, na área de compliance, né, no societário. Mestre, fica meu agradecimento sincero e profundo, e você sabe que isso é muito verdade. Obrigado a você pelo convite, meu irmão. Obrigado a você pelo convite. Pablão, mestre, é o seguinte, a ideia é hoje nós conversarmos um pouquinho aí de maneira descontraída, como eu sei que você é, para falarmos aí a respeito desse recente julgamento do STF, né, do recurso extraordinário 796376, que falou aí da imunidade do ITBI, né? Como que isso impacta aí nas questões de planejamento patrimonial, planejamento sucessório, na nossa região oeste aqui do Paraná, as questões das holdings rurais. Então, Pablo, sem mais delongas, aí eu deixo para você erguer a bola, né, e falar aí a respeito das tuas considerações sobre essa decisão. Maravilha, meu amigo. Bom, antes de mais nada, é um prazer enorme. Eu agradeço o convite que você me fez. Eu prontamente aceitei, porque é sempre um prazer conversar com você sobre direito. A gente tem essa oportunidade de trocar ideia volta e meia pelas redes sociais, pelo telefone. Você já foi ao Rio de Janeiro algumas vezes me encontrar. Eu digo já foi porque eu não estou no Rio, eu estou em Vitória, no Espírito Santo.
estou dando uma rodada aqui, trabalhando um pouquinho, e a gente já tem o costume de trocar ideias sobre o direito, e esse tema não podia passar despercebido, ele não podia passar em branco, tá? Porque é um tema de grande impacto na questão dos planejamentos. E antes da gente entrar no tema especificamente, William, o que eu posso te garantir aqui é que o que a gente mais quer não é exatamente o melhor julgamento, não é exatamente a decisão que mais favorece ao contribuinte, mas principalmente que a gente precisa de segurança jurídica. Né? Eu preciso saber qual é a regra do jogo, para que eu possa me comportar em cima dela. Então, ok, se determinada situação vai gerar uma tributação, me deixe saber e assim me comportarei daqui para frente. E quando a gente fala de imposto municipal, a gente já encontra um desafio enorme. A gente é um país com 5.570 municípios. Assim, a gente é um país continental, eu sei que isso é clichê falar, mas quando você bota esses quase 6.000 municípios para rodar, com quase 6.000 procuradores gerais municipais e seus procuradores atuantes e os seus fiscais e tal, você tem um plural de interpretações que é absurdo para que a gente possa atuar. E a gente que trabalha com planejamento patrimonial e trabalha sem fronteiras, né? Você vê, eu estou aqui em Vitória agora atendendo um family office aqui, uma operação, e a gente trabalha com isso, a gente sabe o quanto é difícil a gente se adequar e compreender o que está acontecendo. Então, esse REST, esse RE, que veio gravado como repetitivo, né? A tese que foi formada a partir dele, ele vem para tentar nos trazer estabilidade e segurança jurídica. A gente não trocou nenhuma figurinha maior para fazer essa live, e eu tenho visto algumas pessoas batendo na decisão, quando na verdade eu acho que o nosso objetivo não é bater na decisão, não é espancar a decisão, é comentá-la, é compreendê-la e ver quais são os próximos passos a partir dela. Acho que esse é o grande projeto que a gente pode fazer do ponto de vista educacional, entendeu, cara? Então é para isso que a gente está aqui e é um prazer realmente, eu agradeço o convite, vou passar a bola para você trazer aí de que maneira a gente vai abordar isso, como é que você quer trabalhar em relação a isso. Bacana. Eu vou ler a ementa aqui, né, para que as pessoas entendam sobre o que nós estamos falando. Né? O STF julgou da seguinte maneira, a ementa ficou assim. A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Eu li o voto do ministro relator Marco Aurélio, achei que realmente foi mal fundamentado para defender a tese. Entendi muito claramente o voto do ministro Alexandre e concordo com você no sentido aí de que precisamos ter a necessária segurança e estabilidade jurídica, né? E analisando o caso em concreto, né, Pablo, a gente, nas nossas trocas de figurinhas, nos clientes que a gente atende, em tudo que eu aprendi com você, nós sempre estamos lá olhando para aqueles clientes que querem buscar uma imunidade tributária, ou seja, não pagar o ITBI na Constituição, e aí seja da sua holding, administradora de bens, ou empresa, enfim, operacional, ou aqueles que querem efetivamente pagar, mas saber exatamente sobre quanto vão pagar. Né? Então, isso está muito ligado aí na questão da atividade preponderante, e eu pediria para você fazer um overview, vamos chamar assim, né, do que você entende como uma rota de planejamento patrimonial, para nós, na sequência, aí, falar alguma questãozinha sobre sucessório, né, que são campos absolutamente diferentes. Maravilha, maravilha. Essa expressão que você usou foi muito boa, né? Qual é a rota? Porque não existe um padrão que você vai replicar em todas as situações, mas existem alguns modelos, e a gente pode chamar modelos de rotas. Eu gostei muito da expressão que você usou. A pejotização patrimonial é uma rotina, não é nova, tá? Ela tem alguns motivos, algumas vantagens que são apropriadas através dela. E a gente pode destacar aqui 3 principais motivos para que alguém resolva fazer pejotização patrimonial, especialmente para pejotização patrimonial imobiliária, que é no ambiente que a gente está tratando. Tá? O primeiro deles é de segregação de risco. Tá? Na medida em que eu secciono meu patrimônio imobiliário da minha pessoa física, e na medida em que eu tenho atividades operacionais que atraem e têm algum risco, a secção patrimonial é uma forma
de proteção, queira ou não você chamar de blindagem. Há quem não goste da expressão. Eu, particularmente, depois da Lei da Liberdade Econômica, da 13874 de setembro de 2019, eu já tenho passado propositalmente a usar a expressão blindagem com um pouco mais de força, porque a mim parece que a Lei da Liberdade Econômica trouxe a blindagem patrimonial exercendo uma função social. Tá? O 49A, parágrafo único do Código Civil, que foi introduzido pela Lei da Liberdade Econômica, a mim parece ter trazido um dispositivo dizendo o seguinte: fazer secção de risco é e exerce uma função social. Tá? É positivo, é lícito. Então ele fala lá, rapidamente aqui, não estou com o dispositivo na mão, mas não precisa. Tá? A personalidade jurídica diz lá, né, em outras palavras, é uma ferramenta de alocação lícita, de segregação lícita de riscos, para incentivar a atividade econômica, gerar riqueza, gerar tributo, inovação em benefício de todos. E esse em benefício de todos me parece fecha lindamente. Então, segregação de risco, tá? Blindagem patrimonial, ótimo. Segunda vantagem que a gente observa é a vantagem tributária, especialmente quando a gente fala da questão locatícia. A locação é renda tributável, quando na pessoa física vai gerar uma tributação de imposto de renda que chega até 27,5%. Quando na pessoa jurídica, ela vai ter em torno de 15% de custo efetivo tributário. Então, a gente tem uma economia tributária de cerca de 12%, 12,5% de economia tributária locatícia, para quem trabalha com imóveis para fins de locações. Aí eu não tenho dúvida, a vantagem é linda, é nítida. A terceira vantagem é sucessória, né? A pejotização não é uma sucessão. Eu tenho lido alguns artigos que apesar da gente gostar de ler tudo, e é bom ouvir a opinião de todo mundo tem a voz e tal, mas eu tenho visto alguns artigos que estão tratando dessa questão da imunidade do TBI, como se a pejotização fosse a grande mágica para não pagar imposto de transmissão nos imóveis e tal. Eu não vou pagar no imóvel, vou pagar na cota, né? Eu pejotei os imóveis, pejotados foram, vai pagar na cota, vai fazer a doação da cota, vai pagar. Claro que você tem ali alguma chance de reduzir a base de cálculo por conta de valor histórico e tal, mas eu acho que a grande vantagem da organização patrimonial sucessória não é exatamente a economia tributária do hoje, é a economia tributária do risco de aumento de carga tributária. A gente observou esse movimento de 2015 para cá fortemente, né? Aumentou realmente a carga tributária do TCMD. O Rio de Janeiro pulou de 4% para 8% num salto, né? E na verdade, o que facilita é a organização. Eu abro uma gaveta, eu tenho meus bens todos dentro dessa gaveta, e essa gaveta é uma pessoa jurídica. Tá? A expressão holding realmente acabou sendo muito gourmetizada, mas nós sabemos, a expressão holding, em tese, não se aplica a essa questão de PJ imobiliária. Holding é objeto de participações societárias, sociedade que participa no capital de sociedade. Então, a rota, usando a sua expressão aí, a rota é patrimonialista, PJ, o seu patrimônio, né? E a partir dali ele pode, por exemplo, alugar os imóveis na jurídica, ele pode ter maior proteção desses imóveis, ele pode antecipar a sucessão com doação de cotas, mesmo com reserva de usufruto de cotas ou de ações, ou ele pode manter as cotas ou ações com ele ou com ela, né, o patriarca, a matriarca, para que quando houver a sucessão ela seja sobre essas ações, sobre essas cotas, facilitando e desburocratizando. Então, minhas primeiras palavras sobre a expressão que você usou, rota, a mim parece essa seja a rota. O ponto que eu vou devolver para você quando eu PJ os imóveis, eu tenho um tributo a se discutir, que é o ITBI. E aí eu devolvo para você a palavra. Veja, antes até de falar especificamente do ITBI, concluindo essa rota, sabe que a gente tem atuado aí com a implantação de sistemas de governança corporativa e trazido isso para o contexto das empresas familiares. Uma vez que pejotizado está, fazer a gestão desse patrimônio, seja com qualquer uma das três vertentes que você colocou, a ideia é trazer sistemas de gestão, né, e processos decisórios através da governança corporativa nesse sentido. O que a gente já fez questão até de fazer por essa live é de deixar os clientes e assistidos, enfim, muito tranquilos em relação a isso, que o julgamento em si do STF não entrou dentro desses aspectos da questão sucessória, da questão de doação ou da questão, né, de outros impostos aí com o ITCMD. Eu acredito, Pablo, é uma percepção particular, não sei se você concorda, que no próximo ano, na próxima legislatura municipal,
haverá uma grande possibilidade de prefeitos buscarem, com base em uma interpretação extensiva por demais desse julgamento repetitivo, né, querer fazer algum tipo de alteração no Código Tributário Municipal para aumentar a arrecadação. Alguns municípios já fizeram isso antes, viu, cara? Quando o RE foi gravado como repetitivo, o Rio, por exemplo, fez. Só não aplica, mas não aplica. É engraçado, tá? A gente fez a previsão legal, mas não aplica. Aqui nas pessoas que estão assistindo conosco aqui, tá o Dr. Luiz Fernando Souza, que foi procurador por 8 anos no município aqui do Paraná, tá o nosso grande amigo aqui, do Felipe André Machado, pessoal aqui também de contabilidade, os amigos nossos. E é esse o ponto, Pablo, que a gente tem percebido que é uma possibilidade de acontecer. Na próxima legislatura, né, os municípios acabarem fazendo reformas nos seus códigos tributários municipais e, com base numa interpretação muito extensiva desse RE, querer alterar aí base de cálculo, enfim. Para finalizar essa questão do ponto da atividade preponderante, né, nós sabemos aí que a questão da imunidade ou da não incidência relacionada aí nas operações de atividade exceto, né, nas atividades imobiliárias, como você colocou. Para as holdings rurais, chamadas holdings rurais, como você bem esclareceu, são aí administradoras de bens ou institutos societários mais aplicados à atividade econômica rural, queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu vejo com muita tranquilidade o sentido de que o julgamento não afetou os planejamentos em curso ou pretensiosos aí no quesito das sociedades mais voltadas ao agronegócio. O que você comenta aí sobre isso, Pablo? Maravilha, perfeito. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que trabalhar com a lógica de que eu só estou discutindo ITBI e nada mais. Então, eu só vou discutir imóveis que estão sujeitos à incidência do ITBI. Há até um ponto de discussão em relação aos efeitos disso, eventualmente no IR, por causa do ganho de capital. Agora eu vou integralizar pelo valor maior, você vai querer cobrar o ganho e tal. Mas não é verdade. A gente tem um julgado que está tratando exclusivamente da figura do ITBI. Em relação especificamente aos planejamentos que estão em curso, eu vejo que é impossível que se possa gerar um efeito retroativo de interpretação aquelas imunidades já concedidas. Tá? Porque elas foram concedidas já observando aquela condição anterior, então não há possibilidade de mudança. O que acontece é que a gente tem alguns municípios que estavam já com a interpretação, como, por exemplo, Recife. Tá? A gente está aí com o doutor Rodrigo Ferraz, que é diretor jurídico da Junta Comercial de Pernambuco, sempre presente, é um querido amigo, e ele sofre essa dor lá em Recife. A gente tem o Rio de Janeiro, que tem a legislação, mas não está aplicando, e agora vai ter a faca e o queijo na mão para aplicar. Então, na verdade, a preocupação tem que ficar adstrita à questão do ITBI. E a gente pode, inclusive, aproveitar para engrenar aqui agora, William, exatamente aí, né? Sobre o que a gente está falando, né? O que está acontecendo e o que esse recurso extraordinário trouxe, tá? Então, é por aí que a gente vai caminhar agora para conversar. Você quer dividir Sim. o case com a gente? Você quer dividir o case? O caso, Pablo, assim, analisando o caso concreto em específico, né, o que a gente pôde entender o que aconteceu ali? Se integralizou, declarando um capital um pouco maior, os imóveis num valor a menor e contabilizou lá como reserva de capital. Aí realmente desconfigurou uma possibilidade de pedir ali a imunidade ou a não incidência do ITBI naquele caso concreto. O que eu vi, achei interessante nos votos, é que não se fundamentou no próprio Código Tributário Municipal do município, e sim mais pelo viés contábil da operação. Uhum. Né? O que você observou aí do julgamento em específico? Maravilha. Para isso eu vou voltar naquela questão da rota. Né? A questão é a seguinte, o Pablo tem um imóvel adquirido em 2001 a um valor, que a gente vai chamar aqui de um valor de 100 mil, por exemplo. Esse imóvel hoje tem um valor de mercado de 1 milhão. Se o Pablo vender esse imóvel, eu vou ter, segundo a Receita Federal, um ganho de capital de 900 mil. E esse ganho de capital é fake, porque ele não está levando em consideração a perda monetária, né? Aqueles 100 mil de 2001 não são 100 mil hoje, evidentemente. Mas, ok, para fins de imposto de renda,
eu tenho um ganho de capital que vai ser tributado a 15% exponenciais, tá? E aí eu tenho a alíquota progressiva do IR. Quando você integraliza capital com um bem, você tem os efeitos jurídicos de uma compra e venda. Para várias coisas, inclusive para a responsabilidade, como é do vendedor. Né? Responder pelos vícios de redibição e evicção da coisa, etc. Então, tem efeitos de compra e venda. O que acontece é que a Receita Federal, presta atenção porque a gente está falando de imposto municipal, que é o TBI, mas vai chegar, por objetivo, vai chegar aí. A Receita Federal, na legislação, autoriza que a gente integralize o capital social da sociedade, atribuindo ao bem o valor contábil histórico ou o valor presente a mercado. Se eu integralizar o valor contábil histórico, eu vou trocar 100 mil por 100 mil reais em cotas ou ações. Se, por outro lado, eu integralizar pelo valor de mercado, que eu aqui disse ser 1 milhão, eu vou trocar meus 100 mil contábeis, que era aquele imóvel que eu tinha, por 1 milhão de reais contábeis em cotas ou ações. Eu posso não ter monetizado o dinheiro, mas eu tive um acréscimo patrimonial contábil, sobre o qual vai incidir o imposto de renda em ganho de capital com 15% em alíquota progressiva. Como a Receita me dá essas duas alternativas, qual é a tendência natural? Qual é a tendência natural? É a gente integralizar pelo valor histórico contábil. Tá? Até aqui não há mistério, não há história. A gente já fazia isso e vai continuar fazendo. Não há mudança a partir daqui. Não há mudança a partir daqui. O que acontece é que eu vou chamar de gaiato, você vai me perdoar, você sabe que eu não sou muito de guardar palavras. Tá? O gaiato, na hora de fazer a operação, não atribuiu ao capital nem o valor de mercado, seria um valor muito alto, já é ganho de capital e ok, tá? Mas também não atribuiu o valor histórico contábil. Atribuiu aos bens um valor inferior ao histórico contábil. Isso chamou a atenção. Aí não, né? Tá? O objetivo seria ter um capital muito baixo para tentar fazer uma doação de cotas por um valor muito baixo e obter vantagem no ITCMD. Tá? Essa é a história. Essa é a história. Detalhe, esse eventual ganho no ITCMD ia saltar aos olhos do Estado imediatamente, porque o valor ia ficar irrisório. A gente pega, por exemplo, Pernambuco, na hora que você vai fazer doação de cota de PJ com imóvel, o Estado vem e de cara já manda avaliar os imóveis. Ele já enxerga isso. Tá? Ele já enxerga isso. Então, ali foi um desastre de planejamento. Um desastre. Só que, veja, eu costumo dizer o seguinte, você quer fazer besteira na sua vida? Faça, mas faça para você. Né? E acabou que isso gerou um mandado de segurança, porque o município resolveu autuar pela diferença. Então, vamos fazer números aqui, tá? Eu não pego os números do processo, não preciso. Mas vamos trabalhar com esse imóvel que foi adquirido a 100 e de mercado vale 1 milhão. E aí o gaiato integraliza a 10. Ele não integraliza nem a 100, nem a 1 milhão, ele integraliza a 10. O município diz, ok, vou fazer o seguinte, eu vou te dar a imunidade tributária do ITBI em cima dos 10, que é o valor que você atribuiu ao capital social. Eu vou te tributar em cima de 990, que é o valor de mercado menos o valor que você atribuiu ao capital. E aí surge, então, a discussão. Mandado de segurança, ele obtém a segurança, tem o recurso na segunda instância, ele perde, ele, então, leva ao STJ, que não recebe o recurso por entender que a matéria é constitucional, entende que o recurso é de matéria constitucional, e aí o recurso sobe como REST, como recurso extraordinário, como RE, e vai para as mãos do ministro Marco Aurélio. Em 2015, o ministro Marco Aurélio afeta o tema com repercussão geral, para gerar julgamento com efeito repetitivo. A partir dali mudou tudo. Então, esse era um processo que estava como outro qualquer na prateleira do STF, que passou pelas instâncias anteriores sem que ninguém desse a menor bola para ele. E, em dado momento, ele foi gravado como um repetitivo. Durante a tramitação, o então procurador Rodrigo Janot, nosso Clint Eastwood, né, procurador, resolveu... Enquanto em bambu é flash. Não é isso? Resolveu dar a sua cota em prol do município, contra a tese do contribuinte. E a gente aguardava o voto do nosso relator, ministro Marco Aurélio, e depois os votos que viriam pela frente. O julgamento aconteceu há cerca de 10 dias, e a partir dele, a conclusão que se chegou por maioria, vencido o nosso relator, ministro Marco Aurélio, vencedor o voto do ministro Alexandre, no sentido de que
a diferença entre o valor de mercado do bem e o valor atribuído ao capital não está albergada, pela imunidade. Tá? Não está alcançada pela imunidade. Então, eu vou tributar a diferença. Primeira pergunta, William, assim, que as pessoas têm feito. Cara, mas aí então agora eu vou botar o valor cheio para ganhar a imunidade toda. Meu filho, não faça um negócio desse. 15 é maior que 2, que 3, que 2,5. Por favor. Tá? Então a gente tem o ITBI, que, claro, tem ali que está de acordo com cada município, né? No Rio de Janeiro, nosso prefeito Crivella fez a gentileza de tomar o poder e aumentar de 2% para 3%, então ele aumentou 50% numa canetada, no meio da crise de mercado imobiliário, né? Essa sandice. E a gente tem 3% do ITBI no Rio, que nessa toada, dessa forma de decidir do STF, vai incidir sobre a diferença. Então, se eu tenho um imóvel que, caramba, contabilmente 100, valor de mercado 1 milhão, eu tenho 900 de gap. Eu vou ganhar a imunidade dos 100 e vou tributar nos 900 a 3%, que é o ITBI. Se eu atribuir o valor cheio do imóvel, olha que coisa, que decisão maravilhosa. Você vai ganhar a imunidade toda, parabéns. E vai tomar 15% da diferença, que é imposto de renda. Então, entendeu? Então, assim, primeira coisa, não inventem moda de agora eu vou integralizar valor cheio, por favor. A não ser que eu tenho imóveis adquiridos anteriormente a 88, porque a base de cálculo do ganho de capital na transferência imobiliária, retrotraindo de 88, tem uma perda de base de cálculo de 5% a cada ano. Então, em 88, 5, em 87, 10% de redução de base de cálculo do IR no ganho de capital. E assim vai descendo até 69, quando você tem lá zerando. Então, você tem um imóvel que você tem adquirido em 1900 bolinha, que hoje seria o valor monetário de 100 mil, né, porque naquela época nem real era, você vai integralizar esse imóvel ao valor de mercado atual, 1 milhão, e não vai pagar ganho de capital. Aí vale a pena, porque aí você não vai pagar o ITBI. Você vai obter a imunidade integral, né, e não vai ter ganho de capital porque você tem a diminuição da base de cálculo do IR com essa questão de tempo de aquisição, né, de histórico de aquisição. Então, esse é o julgado, essa é a primeira leitura. Né? Ainda não explicando por que foi assim, né? Estou te devolvendo aí. Ou seja, não inventa a roda e segue a rota. Não inventa a roda e segue a rota. Muito bom. É isso aí. Agora, no julgamento em específico, aconteceu exatamente o que você colocou aí, né? Não vamos dar os números reais aí, mas só uma diferença aí astronômica. E os efeitos aí no ponto de vista para sucessório, né? O que você tem observado que esse julgamento aí interfere especificamente nas questões da futura doação dessas cotas? Você que já falou um pouquinho aqui, mas eu acho que é importante reforçar. Maravilha. Eu particularmente, William, de alguns anos para cá, pouco, mas algum tempo para cá, não vou chamar de anos num plural tão grande, porque talvez eu não alcance tanto tempo assim, mas de algum tempo para cá, eu tenho sido um pouquinho mais conservador em relação ao ITBI. Especialmente desde que esse recurso foi gravado como repetitivo, eu particularmente passei a ser um pouquinho mais conservador. Tenho trabalhado com a lógica de que, às vezes, o pagamento do ITBI, especialmente quando eu tenho imóveis que vão gerar renda locatícia, e a gente vai entrar nesse ponto, que tem uma cereja no bolo maravilhosa nesse julgado. Esse julgado tem um lado maravilhoso. Mas se a regra mental, antes de falar dessa cerejinha, é de que eu, para obter a imunidade, não posso ter atividade preponderantemente imobiliária na PJ, eu não posso ter preponderância de receita operacional de locação, compra e venda, arrendamento de imóveis, por um período, né, de 3 anos a partir... Sem querer apertar aqui. Voltou aí? É porque sem querer apertei aqui o negócio. Você voltou aí para mim, William? Tá voltando. Ok. É porque sem querer eu apertei aqui, aí não... Mas tá me ouvindo? Sim. Então, voltando. A minha imagem acho que travou, né? Felizmente. Deixa eu ver se eu... É pra sorte de quem tá assistindo, né? Espera aí que eu vou tentar rapidinho, só um segundo. Vê se voltou. Voltou, pronto. Eu só me perdi no raciocínio, que eu fiquei com mais travada aqui, aí acabei não comentando. Você comentava... Ok. Então, se eu tenho a necessidade de que a receita da sociedade que recebe os imóveis não seja preponderantemente imobiliária,
E quando eu tenho imóveis que vão ser destinados efetivamente à atividade imobiliária, locação, principalmente, eu tenho trabalhado muito com os clientes a lógica de não ficar inventando moda, fazer pretensão evasiva, mais do que elisiva, e simplesmente fazer um projeto financeiro. Tá? O que é esse projeto financeiro? Cara, é botar placa solar em casa. Como é que você faz? Você bota a placa solar em casa. Quanto custa? Custa 30 mil. Tua conta vai reduzir de 1.000 para 100. Pablo, Oi. a tua imagem está travada, eu vou tirar você e você volta, pode Tá ser? bom, pode, claro. Um probleminha, tá? Espetacular aí, ó, as explicações do Pablo. Deixa ele voltar aí. Pronto? Aí, meu Aí, irmão. pronto, pronto, Legal. pronto. Na hora que eu fui apertar, apareceu uma mensagem que eu fui cortar, entendeu? A Karina colocou aí, placa solar, como assim? O que placa solar tem a ver com esse negócio? Eu explico, Karina. Quando quem mora em casa, principalmente, recebe a visita lá de uma empresa que ainda ofereceu o sistema de placa solar, ele vai olhar a tua conta e vai dizer assim, tua conta é R$ 1.000, eu posso reduzir tua conta para R$ 100, você vai ter uma economia de 900, só que isso vai te custar 40 mil. E aí, pô, mas eu não quero gastar 40 mil, eu não tenho liquidez para 40 mil, não quero. Não tem problema, você vai pegar um financiamento bancário de 40 mil e vai pagar exatamente R$ 900 por mês. Ou seja, vírgula, você vai continuar gastando a mesma coisa, os mesmos R$ 1.000, por 3 anos, que é enquanto você paga esse financiamento. E depois disso, a placa solar é tua e você passa a viver a economia. A lógica é a mesma, William. É você pagar o IPBI para passar a alugar o imóvel na pessoa jurídica. Através dessa alocação pessoa jurídica, você vai ter uma redução tributária em cerca de 12%, 12,5%. E com essa economia, você custeia o ITBI. Quer seja botando dinheiro do bolso, quer seja pegando financiamento e faz um projeto financeiro. Então, eu já tenho sido muito ortodoxo com isso. Perfeito? Pegou o que eu quis? Sou aluno da tua escola. Pois é. Já fez Conservador. comigo o curso de planejamento sucessório, você já participou dele e tal, e sabe como funciona. É. Agora, tem uma cerejinha do bolo ali, mas antes da cereja, eu queria trazer os dois fundamentos que vieram para esse voto. O voto do Marco Aurélio e o voto do Alexandre, que foi o voto vencedor. Tá? O voto do Marco Aurélio é uma tese que eu gritei desde que esse recurso foi gravado. Gritei 1000 vezes. Tá? Olha só, cara, eu tenho um imóvel e diz a Constituição no 156, parágrafo 2º, inciso 1. É imune, não há a incidência do ITBI na transferência de imóvel para a realização de capital. Como eu sempre li isso, e eu confesso, o outro voto, o voto condutor vencedor, mexeu com a minha cabeça. Mas como eu sempre li isso, meu irmão, tirar o imóvel daqui e botar aqui, custa 0 ITBI. É frete grátis. É Mercado Livre, frete grátis. Para tirar o imóvel dependendo da atividade definida, né? Só Atividade com preponderante. Exatamente. Só com o cuidado da não preponderância imobiliária. Mas eu sempre brinquei, até em sala de aula, eu sempre usei essa expressão. É frete grátis. Para tirar o imóvel daqui, botar ali, é de graça, acabou. Não importa o valor atribuído. É grátis, cara. É grátis. E assim eu gritei, mas gritei. Cara, quando eu fui ver o voto do Alexandre, por incrível que pareça, sabe quando você lê o dispositivo de novo? Você fala assim, não é que o danadinho tem uma base de razão aí, cara? Não é que o danadinho tem uma base... E eu não tô nem com a opinião 100% formada, se você quer bem saber, sabe? Eu não tô... eu tô gostando desse momento da minha vida. Que eu adoro O salvo você? É o salvo você? É o salvo você nesses casos. Não, essa é a cerejinha, esse é o tesão. Mas por que o Alexandre entendeu o que cabe? Tá? Porque no texto, ele fala, se você tiver com ele na mão aí, se puder ler a primeira parte dele, tá? Antes do salvo você, a primeira parte dele, lê pra gente, por favor, se você tiver com ele na mão aí. Até o salvo você, sem botar o salvo você. Tá fácil aí, não? Tá. Não incide sobre a transmissão dos bens direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização do capital. É isso aí. Eu só li a parte que me interessava. Não incide sobre a transmissão do bem ao patrimônio da pessoa jurídica. E eu disse, é frete grátis.
que é como o Marco Aurélio votou. Só que tem um pedacinho que a gente ignorou durante anos em realização de capital. E aí, o que o Alexandre está dizendo? Se eu tenho um imóvel que vale 1 milhão e eu atribuo ao capital 100 mil, que seja, eu tenho um gap maior que eu estou pagando para receber menos cotas ou ações. E eu tive um debate muito bom com o Marcelo. Você conhece o Marcelo, meu sócio aqui do Espírito Santo? Eu tive um debate maravilhoso com ele aqui sobre isso. E é o seguinte, eu pego o 13, parágrafo 2º da lei de SA, quem vai me dar a resposta. Porque é ágil. Então, esquece imóvel. Se eu tenho a emissão de uma ação, vamos pegar a ação por enquanto, depois eu vou à cota. Se eu tenho a emissão de uma ação e eu vendo essa ação a um valor nominal de 10 e eu vendo a 17, eu tenho um ágio de 7. E esse ágio constituirá OP-legis, reserva de capital. A contribuição do sócio que excedeu o valor do bem constituirá reserva de capital. É OP-legis e é mandatório. Constituirá reserva de capital. Tira o dinheiro e bota o imóvel. Você vai chegar à mesma conclusão. Ele fez o mesmo raciocínio. E aí, como Exatamente. Você é muito atuante na SA, você ficou balançado na tese. Mas deixa a gente com as limitadas aqui, Paulo. Deixa a gente com as limitadas. Mas a limitada não escapa à lógica, porque também tem ágio. A preocupação agora, William, é o desdobramento. Eventualmente querer tributar o ágio. Só que a mim parece que a Receita que diz que eu posso atribuir esse ou aquele valores, a regra da Receita Federal, não permitirá essa interpretação de querer tributar esse ágio. Tá? Não querer tributar esse ágio. Só que aí eu não jogo para reserva. Eu deixo num limbo o valor. Perfeito? Veja só, e ainda no salvo C, né, na cereja, ele disse ainda, nesses casos, né, é repetição aqui do 156, né, da Constituição. A atividade preponderante do adquirente for a compra de bens, desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Essa parte aqui do arrendamento mercantil para as holdings rurais pode, um pouquinho de ressalva, ter algum tipo de complicação. Mas eu entendo, Pablo, que o teu balanço aí, né, a quedar-se pelo Alexandre, mas, de fato, não sei se você há de concordar comigo, que também Marco Aurélio talvez deixou passar muito sem fundamentação o voto dele para defender. Foi muito raso, né? Assim, você tem acompanhado, Pablo, outras possibilidades de julgamentos transversos, seja no ITBI ou no ITCMD, que podem agora, nesse momento pós-pandemia, voracidade arrecadatória, ser colocado em pauta, ser modificado, porque eu lembro que esse RE você trazia, né, com um brilhantismo na sua aula, você mandava aí acompanhá-lo, e está aí o julgamento. Você tem colocado outros nessa tua lista negra? Não, cara, eu vou colocar numa lista branca. Porque a gente tem. Eu vou pegar aqui, eu acho que esse julgado, esse voto do Alexandre, esse julgado, ele traz uma tese tributária nova, maravilhosa. Tá? Nova aspas. E aí é muito divertido. Porque o Alexandre trouxe uma coisa que eu dizia há 10 anos atrás, eu desisti de dizer, porque eu deixei de ser adolescente. Quando a gente é adolescente, a gente é muito aguerrido, né? Então você cima com troço, você vai. Só que você vai apanhando tantas vezes, e apanha tantas vezes, e você ouve aquilo tantas vezes, que dá uma você diz, ok, tá bom, é assim. E o que é isso? Assim, o que é essa cereja que eu vou convidar todo mundo a prestar atenção para pensar nessa tese tributária? Na parte final do 156, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição, parágrafo 2º, inciso 1, perdão, da Constituição, ele menciona que não pode haver a preponderância da atividade imobiliária, que o CTN, no artigo 37, regulamenta para entender que é faturamento. Não pode ter mais da metade do faturamento advindo de operação imobiliária. Tá? Só que tem uma questão semântica que o Alexandre pegou ali. Semântica. Tá? Que ele vem do seguinte, não incide na integralização de capital, vírgula, nem em fusão, incorporação, cisão e desincorporação. Salvo se nesses casos, tá, a atividade não venha a ser preponderante imobiliária. E aí, cara, o que ele está dizendo é o seguinte, e ele fala isso expressamente, tá?
A primeira parte do inciso, que é a que fala de integralização de capital, não está dependente dessa condição, não depende dessa condição da atividade não ser preponderantemente imobiliária. Essa segunda parte, sim, estaria sujeita à atividade não ser preponderantemente imobiliária pelo período de quarentena lá, de 3 anos ou de 2 anos. E isso é uma coisa que eu gritava há alguns anos atrás, e eu parei de gritar, e o Alexandre me deixou gritar de novo. Então, talvez por isso que eu esteja inclinado, porque ele me deu ali uma voz que... Agora, o que significa isso na prática, William? Se essa tese do voto do Alexandre prevalece, significa que o patrimonialista que tenha 30 imóveis locados na física e queira PJ-los imediatamente para alugar na jurídica, ele joga na jurídica, obtém a imunidade e bota para alugar direto e dane-se a receita ser preponderantemente imobiliária. Isso é lindo. Ainda que ele vá colocar sim a valor histórico, por causa do ganho de capital, e ainda que ele venha pagar o ITBI na diferença, de acordo com o julgado. Claro, compensou. Só que ele não vai pagar ITBI sobre um pedaço. E não vai ficar tendo que fingir que não tem receita imobiliária, inventando receita paralela, etc. Agora, prestem atenção todos, né? Lucídio aí, meu querido aluno está comentando e tal. Prestem atenção todos. Essa parte da decisão do voto do Alexandre não está afetada. É muito importante entender os efeitos da afetação como repetitivo. Então, essa parte não está afetada. Tá? E me parece que para que ela possa prevalecer, talvez a gente tenha que questionar a própria constitucionalidade do CTN no 37. Que é uma coisa que vai ter que ser um pouquinho mais digerida, tem que esperar transitar. Como disse o Lucídio, a gente pode ter mais declaração pela frente aí, é possível que a gente tenha, tá? A afetação fugiu e escapou do caso concreto, isso também é importante, porque o caso concreto era de uma subcapitalização inferior ao valor histórico contábil. Então não era só a questão de discutir valor histórico contábil versus valor de mercado. Houve uma subcapitalização e o repetitivo afeta ampliando além da matéria. Então, isso também pode ser ainda questionado, vamos esperar, mas não tenho certeza. Mas eu acho que surge uma tese, tá certo, William? Surge uma tese de que agora não tem esse negócio de ficar analisando se a atividade é ou não é preponderantemente imobiliária. Tá? E outra, nesses mais de 5.500 municípios que a gente tem, 5.570 municípios que a gente tem, você jogar lá, pedir a imunidade e jogar o repetitivo e dizer, olha, julgou assim, está aqui o repetitivo, eu acho que você convence meio mundo de que está julgado no repetitivo, entendeu? Essa história de não estar alcançado pela tese, né? Porque a tese, ela tem um alcance, que é a tese que está lá com a ementa. Tá? Mas eu acho que dá para tentar brincar de convencer procurador aí afora e fiscal municipal aí afora para estender essa tese aí. Perfeito, Pablo, perfeito. Pablo, obrigado por essa cereja, né? Eu sei que você tem aula daqui a pouquinho, a gente também combinou mais ou menos esse tempo de hora aí, porque gentilmente você tem tua aula para dar, não quero invadir mais ainda o teu espaço, agradecer a gentileza de você nos brindar sempre. Não é uma live, é uma aula, né? Meu mestre. Refaço aqui os meus agradecimentos no início dessa live, você sabe quanto carinho, gratidão temos por você, pelo que você já nos ensinou e pelos clientes que a gente já atendeu em conjunto, tanta coisa bacana aí nesses 3, 4 anos, né, Pablo? E assim, ó, tem vários amigos nossos aí, deixa teu abraço, teus contatos. Maravilha. E fique à vontade, Pablo. Eu agradeço que todos tenham disponibilizado um pouquinho do seu tempo, né, nessa terça-feira à noite, frio. Eu espero que tenham conseguido se apropriar aí dessa troca de ideias que a gente fez. Aqui são apenas ideias, né, e a gente tem muitas outras de pessoas com formas diferentes de interpretar. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Sempre que você me chamar, eu estarei aqui, tá, cara? Pode ter certeza absoluta disso. É um carinho muito grande poder bater papo contigo. Assim, é bom, é enriquecedor. E até a próxima. Deixa a live gravada pro pessoal. A última que eu fiz com o Marcelinho, eu fiz alguma besteira no final que eu não deixei gravada, cara. O pessoal ficou, caramba, queria ter visto e tal. Então essa depois eu vou compartilhar nos meus grupos de WhatsApp, que são os grupos das turmas, dos meus alunos, né? E aí o pessoal tem a oportunidade também de experimentar um pouquinho dessas ideias que a gente dividiu aqui, tá bom, querido? Perfeito, mestre. Um grande abraço, obrigado, Deus te abençoe. Obrigado, boa noite a todos. Valeu.